Olá, eu sou Jardes Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos de 69 a 75. Pedro estava sentado fora no pátio. Aproximou-se dele uma criada, dizendo: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Saindo do pórtico, outra viu-o e disse aos que ali estavam: Ele estava com Jesus, o Nazareu. De novo ele negou, jurando que não conhecia o homem. Pouco depois, os que lá estavam disseram a Pedro: De fato, também tu é um deles, pois o teu dialeto te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Saindo dali, chorou amargamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedro aqui ele é provado de uma maneira muito dura. E a prova de Pedro é também nossa. Também nós somos indagados se nós somos ou não de Deus, se nós conhecemos ou não este homem. E quando Jesus estava realizando todos os milagres, prodígios, sinais, e andando sobre as águas, Pedro andou sobre as águas. Jesus ressuscitou Lázaro, Pedro estava lá para ver. Jesus ressuscitou Talita, Pedro estava lá para ver. Jesus multiplicou os pães, Pedro ajudou a distribuir os pães, multiplicando nas mãos de Pedro. Jesus perguntou quem ele era, Pedro respondeu corretamente, recebeu as chaves do reino dos céus. Jesus foi ao monte para se transfigurar e Pedro estava lá. Só que agora, Pedro disse: Eu não conheço esse homem. Quando a gente presta atenção no contexto do que estava acontecendo, Pedro não estava falando mentira. No entanto, aquele homem era Jesus de fato. Mas qual é o problema de Pedro então? O homem, Jesus, que Pedro conhecia, era aquele que a gente acabou de falar aqui. Ressuscita os mortos, que anda sobre as águas, que reduz ao silêncio os seus opositores, que para a tempestade, que realiza uma pesca milagrosa, que dá direção para as coisas, que ensina sobre o reino dos céus. Esse é o homem que Pedro conhece, esse é o homem que Pedro diz é o Filho de Deus. Mas agora, Jesus está condenado à morte, está apanhando de todo mundo. Eu não conheço esse homem. Não conheço. Não foi para seguir alguém que fracassa que eu vim para cá. Não foi.
Tem alguma coisa errada. Lá atrás, quando Jesus diz para Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja, e fala tudo para ele e tal. Depois, em seguida, Jesus diz para eles, todos eles: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens e tudo mais, e vai ser, no terceiro dia vai ressuscitar. Pedro chama Jesus no canto e fala que isso não te aconteça. E Jesus vira para ele e diz: vai para trás de mim, Satanás. Você não pensa como Deus, mas como os homens. Aqui agora, de novo, Satanás veio para fazer Pedro desistir de tudo. E Pedro não pensou como um Deus. Não se lembrou das palavras de Jesus. Ele pensou como um homem. E para nós homens, Deus não pode fazer essas coisas assim, não. Uma vez que Ele é Deus, Ele só pode fazer coisas que vão dar certo, e principalmente para mim. E aqui não está acontecendo isso. Então Pedro, vendo tudo aquilo, indagado por criados, ele diz: eu não conheço. E começa até a praguejar. Por que será que Pedro praguejou? Não, Deus me livre, eu não quero saber, eu não conheço. Uma decepção muito grande tinha tomado conta de Pedro. Como acontece com a gente. A gente espera que Deus vai fazer de um jeito e não faz. A gente espera que Deus vai fazer outro, não faz. A gente fica bravo, a gente briga com os outros, a gente blasfema, a gente sai correndo, a gente sai dos lugares, a gente abandona. Por quê? Porque não pode ser certo isso. Pode ser de Deus. E se a gente não tem como negar que é de Deus, a gente briga com Deus. A gente fica quieto, para de ir na igreja. Pessoal, mas por que você não está indo mais à missa? Não. Hoje no domingo não estou afim, não. Na verdade, ali talvez tenha uma decepção. E que a pessoa não conseguiu digerir isso. Entender que Deus está no controle de tudo, mesmo quando a gente se decepciona com alguma situação. Mas assim que Pedro terminou de negar 3 vezes, imediatamente o galo cantou. E aí Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito. Você, Pedro, está cheio de disposição, mas você não tem força para dar a vida por mim ainda. De outra maneira, claro, ele não falou isso. Pedro disse: vou dar a vida, E Jesus falou: não, você vai me negar 3 vezes, hoje ainda. Antes do galo cantar, antes de amanhecer. Você vai me negar 3 vezes. E quando o galo canta, ele se lembra. E vai chorar amargamente. O papelão que ele fez, foi um papelão, foi. E a gente também faz isso. Um papelão. Né? Na gíria, que mico, né? Né? Em alguns lugares fala que bafão, né? Que pagou, né? Que coisa terrível, que vergonha, que vexame. Chame do que você quiser. Mas nós, muitas vezes, fazemos a mesma coisa quando nós não vemos Deus nas situações. Quando nós não conhecemos, não reconhecemos, melhor dizendo, a presença de Deus nessas situações. Duras, difíceis, traumáticas, dolorosas. É doença, é problema financeiro, é saúde de alguém, é filho, é dor de cabeça de cá, de lá, é um problema aqui, outro ali, e a gente não consegue enxergar Deus, a gente começa a agir que nem Pedro agiu aqui. Que Deus nos livre da falta de fé e que Deus nos dê sempre um coração que crê em Deus, que crê nas promessas de Deus, que crê na providência de Deus. Tem uma música, né? Eu creio nas promessas de Deus, eu creio na providência de Deus, eu creio no amor de Deus. E é isso mesmo. Nós precisamos pedir e crer. Porque senão, não será uma vez só que a gente vai negar Jesus 3 vezes. A gente vai passar
muitos e muitos momentos negando Jesus. Mas até quando? Quando Jesus chegar, a gente vai estar como? Vai estar negando Jesus ou vai estar unido a Ele? Quando Jesus voltar na sua glória ou quando Ele nos chamar através da morte, como nós vamos estar? O Senhor nos ajude. Nos ajude a ser fiéis e nos ajude a aguentar firme diante das tribulações. Vamos anotar no nosso diário promessas de Deus. Essa promessa está no versículo 75. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. A promessa se repete. Saindo dali, ele chorou amargamente. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, bem-vindo, bem-vinda. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus, o método A Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas da Bíblia. Então se inscreva no canal e acione o sino da notificação. Deixe também um like, porque o seu like evangeliza. Muita gente vai ter acesso por causa do like que você dá aqui. Na descrição do vídeo, eu deixo o passo a passo como você vai fazer para começar o estudo bíblico, para fazer de um jeito certo, adquirir o livro do Padre Jonas e começar pela primeira carta de São João. Bom, aqui na descrição tem esse passo a passo para você. Deixe também seu comentário. O que Deus falou com você na sua vida, para a sua vida? O que a palavra de Deus, esses versículos que nós lemos, abriram os seus olhos, sua mente, seu coração para Ele? Essa partilha é muito importante, a gente cresce muito com ela. Obrigado por partilhar. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.